filho que diz que não há inúteis na casa de Deus. Vamos ver se é isso mesmo, né? O que é que faz, quem é a mulher útil e o que é que torna inútil. Vamos ver se isso é verdade, vamos ver se isso realmente existe. E aí, só a título de acréscimo, né, no estudo, vamos lá para a definição de utilidade. Utilidade é uma qualidade ou caráter do que é útil, algo que tenha utilização proveitosa ou serventia. Então, falar sobre a mulher que Deus utiliza é falar de uma mulher que tem serventia no reino de Deus, que tem utilidade no reino de Deus, né? E vale frisar que Deus, ele utiliza os dons e talentos e recursos de um ser humano, e no nosso caso estamos falando de mulheres, porque ele conhece os atributos que colocou em nós. Então, o Senhor, ele chama, né? Ou coloca você em situações. Isso é importante que isso seja esclarecido logo no início, porque ele conhece bem o que colocou em você, porque ele mesmo colocou, e o objetivo é que essas qualidades reflitam a glória dele. Então, para iniciar, nós iremos ler o texto que está lá em 1 Coríntios 12, 7. Esse texto fala de dons espirituais. E quando a gente lê sobre ele, né, se vocês lerem antes, ele vai falar sobre os diferentes tipos de dons. E aí o versículo 7 diz assim, se alguém puder colocar, por favor, 1 Coríntios 12, 7. Diz assim, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. E aí, em outra tradução, diz, para o que é útil. Obrigada, Beré. Para o que é útil. Então, aqui nós estamos lendo que a cada uma de nós é dada a manifestação do Espírito, ou seja, aquilo, de acordo com o que o Senhor utilizar você, ou, né, que a gente vai descobrir se todas as mulheres são servem para o reino de Deus, e o Senhor faz isso a cada uma dentro dos dons, né, daquilo que o Senhor que tem aqui na palavra, para que seja útil. E vamos lá. Eu vou falar aqui algumas mulheres, alguns perfis de mulheres, né? Logicamente que se a gente fosse abrir esse leque, nós poderíamos incluir diversas características, mas eu vou falar das que são mais recorrentes e eu sei que você vai se encaixar em alguma delas. Então, você pode ser jovem, você pode ser solteira, multitarefas, e aqui quando eu falo multitarefas, eu falo de uma mulher que tem filho e trabalha, é dona de casa e tem um negócio, né? Você pode ser mãe solo, alguém que cuida só do filho e não tem ajuda financeira ou presença do pai dessa criança. Você pode ser alguém que é dedicada exclusivamente à sua família. Uma viúva, e eu abro aqui um parênteses, porque a Bíblia cita, as viúvas são citadas na Bíblia 82 vezes. Isso aqui daria um estudo isoladamente, porque a Bíblia fala coisas assim, e nós, como cristãos, não só falando para as viúvas, mas para nós, como cristãos, é importante saber como o Senhor olha para as viúvas e o que é que ele espera do cristão com relação à viúva, né? Então, vocês puderem depois dar uma lida na Bíblia e pesquisar as histórias das viúvas. Em Salmos tem muita passagem que fala do que Deus, do cuidado que Deus tem com a viúva. Você que é viúva, o Senhor tem um cuidado especial, não por preferência, mas porque Ele sabe que a viúva tem uma necessidade especial, né? E aí é como eu tenho 3 filhos e quando a gente tem filho, mais de um, acontecem situações em que a gente precisa dar uma atenção especial a um do que ao outro naquele momento por necessidade, né? E assim, fazemos isso porque aprendemos assim do Senhor. As idosas, que é outro grupo, e você nota que aqui você vai encontrar mulheres que ocupam mais de uma categoria até. E a mulher que almeja um filho. E quando eu falo de todas essas mulheres, me veio à mente, quando eu estava escrevendo,
uma frase de Clarice Lispector que é incrível como a gente, Celinha colocou, eu creio que Deus tem cuidado de mim. Tem, Célia, Ele tem cuidado de você. E que bom que você sente esse cuidado, né? Amém. E aí me veio à mente uma frase de Clarice Lispector que eu gosto muito e que essa frase ela encontra concordância com a Bíblia, né? A frase dela diz assim: toda mulher leva um sorriso no rosto e 1000 segredos no coração. E a Bíblia fala, eu não anotei, gente, eu tenho muita dificuldade de decorar referências, vocês me perdoem, no final eu vou colocar a referência aqui, mas eu não anotei exatamente a passagem aonde diz isso, porque na Bíblia tem um trecho aonde diz que Maria guardava todas as coisas em seu coração, né? E Maria não era uma mulher depressiva, a Bíblia não fala isso, mas significa que Maria era uma mulher que avaliava, né? Que observava. E aí, eu tenho uma declaração profética para sugerir aqui para vocês. Não é uma frase minha, Sheila Walsh que escreveu isso. E quando eu tenho a oportunidade de levar assim, alguma palavra para as mulheres em algum lugar, eu gosto de oferecer a elas a oportunidade de dizer isso. Eu vou falar. E aí, se você sentir o desejo no coração, eu vou falar a primeira vez, né? Para ninguém ficar balançando a cabeça sem saber o que está dizendo. E aí depois eu vou repetir. Quando eu repetir, se você sentir vontade de dizer isso para o Senhor e para você mesmo, você repete também. E a declaração diz o seguinte: quero ser capaz de dizer sim a tudo que Deus tem para mim. Não porque eu me tornei corajosa, mas porque Ele é Deus, Ele é notável e é bom, Ele é verdadeiro e Ele é fiel. Amém? Eu vou dizer de novo, e aí, se você sentir o desejo de repetir isso para o Senhor, preste atenção, é uma declaração profética e é algo que você está dizendo para Deus e que certamente Ele vai levar em consideração. Então, quero ser capaz de dizer sim a tudo o que Deus tem para mim. Não porque eu me tornei corajosa, mas porque Ele é Deus, Ele é notável e é bom, Ele é verdadeiro e Ele é fiel. Amém. Eu quero ser capaz, né? Eu digo sempre isso para o Senhor, que eu seja capaz de dizer sim, porque o Senhor jamais vai nos colocar em coisa alguma onde Ele mesmo não estiver presente. Isso é garantido. E aí eu falei aqui de mulheres jovens, solteira, multitarefas, mãe solo, dedicada à família, viúva, idosas e mulheres que almejam filhos. E eu queria falar brevemente para as mulheres jovens que ainda são solteiras, as jovens e solteiras. A maioria das mulheres que estão aqui, elas são mulheres casadas, mulheres que têm filho, que já têm uma certa experiência de vida, mas eu queria só abrir o entendimento para isso. Não temos tempo de falar isoladamente de cada mulher, né, destrinchar, porque cada uma dessas aqui daria um estudo. Então, a gente vai falar de uma... Aqui, ó, o pastor colocou Lucas 5, 2, 20... Lucas 2,51 é pastor. Fala aí que eu não estou conseguindo entender. Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois lhes era obediente. Sua mãe, entretanto, meditava silenciosamente em seu coração sobre todos estes acontecimentos. O pastor colocou aqui o texto que eu tinha falado, que Maria guardava todas as coisas em seu coração. Isso é uma outra versão, mas quer dizer a mesma coisa. E aí eu queria abrir um parêntese aqui, voltando para as jovens, 2,51, isso mesmo. As jovens que são solteiras e as casadas. Abrir o seu entendimento para o que significa a sua vida, a sua situação, a sua condição. E é o seguinte: os interesses da mulher casada, eles estão divididos entre as coisas terrenas e as celestiais, certo? Quando a gente fala de mulher casada, e eu abro aqui um outro parêntese para uma mulher casada que atua no ministério da igreja ou que trabalha em qualquer outra coisa, não é prudente nem sábio que você negligencie
ou que você descuide, né? Acho que a palavra melhor é essa, do ministério que o Senhor te deu, que é a família e o seu marido, para satisfazer como prioridade qualquer outra coisa. Isso não significa dizer que não vão ter momentos em que você vai precisar que alguém cuide de algo para você, para que você faça algo para o Senhor. Mas, quando eu digo aqui que a mulher casada, ela se divide entre as coisas terrenas e as celestiais, porque a mulher casada, ela tem a casa dela que ela precisa cuidar, ela tem o marido dela que ela precisa cuidar, tem os filhos, se já os tiver. Então, é importante que ela saiba dosar. Caso você tenha filhos em idade que não possibilite que você faça algo, né? Prestem atenção, obviamente, que isso é... Josi, tu estás aqui, Joselane. Que alegria te ver por aqui. Eu acho que é a primeira vez, gente, que Josi participa. É a verdade, Josi. Diz aí se é a primeira vez mesmo, que eu estou muito feliz de te ver aqui com a gente. E voltando para o estudo, hoje eu estou cheia de distração, mas voltando para o estudo, obviamente que cada uma tem o seu chamado. Eu não estou aqui para condenar ou absolver, não é o meu papel. Eu estou falando para você à luz da Bíblia, né? O marido é o primeiro ministério da mulher, e a família, e vem os filhos, e é importante que você saiba dosar isso. Se você não tem condições de dividir as duas coisas, não existe isso de você dizer assim, eu tenho um ministério na igreja e eu vou negligenciar hoje, por exemplo, antes de fazer esse estudo, né? Eu precisei organizar a janta, as crianças, né? Uma série de coisas. Então, é importante que você tenha esse entendimento. A mulher casada, ela escolheu, né, esse chamado e tem que conciliar. A mulher solteira, ela é chamada unicamente para amar, servir e agradar ao Senhor. A Bíblia diz que uma esposa é um presente de Deus. Então, certamente, alguém está orando, esperando você, né? Se assim o Senhor desejar fazer. Porque é o Senhor também que, obviamente, vai, ou não existe, como é que eu posso dizer... No planeta Terra não tem isso, né? Eu não acredito nisso, de alma gêmea. Eu acredito que o Senhor une propósitos. Mas, enquanto você é solteira, se o Senhor ainda não te abençoou com o casamento, com o marido, é importante que você coloque seu foco nisso aí, né? Que você coloque seu foco no fato de que, enquanto você ainda não tem esse compromisso com o lar, com este ministério, você pode se dedicar exclusivamente ao Senhor, se deleitar no Senhor. E, voltando ao nosso... A paz, Carmen. Voltando ao nosso estudo, né? Vamos descobrir hoje que a mulher que Deus utiliza, ela pode ser utilizada em qualquer momento da sua vida. E para confirmarmos isso, nós vamos ler outros dois textos. Efésios 4, 29. Eu vou ler aqui para vocês agora, aonde diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. O outro texto, 2 Timóteo 2, o 21, que diz assim: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Esse texto, mais acima, ele faz um comparativo que numa casa, né, muito bonita, uma casa rica, vamos dizer assim, existem vários tipos de vaso. Existem os vasos que são úteis e os inúteis, né? Então, aqui a gente está vendo que existem pessoas que podem ser úteis para o reino de Deus ou as que escolhem ser inúteis. E aí precisamos decidir em qual desses grupos nós iremos estar. Por que é importante que nós decidamos? Porque Eclesiastes 2:11, Salomão ele faz um desabafo. Né? Salomão chega ao final da sua vida e ele acha que tudo o que ele fez na terra, tudo o que ele fez debaixo do sol, foi inútil, não teve proveito. Provavelmente, Salomão estava se referindo à vida de um homem que não é baseada na glória de Deus.
né? E nós estamos tendo a oportunidade de aprender à luz da palavra. E se você quiser ter sucesso na sua vida, quiser ser bem-sucedido na sua vida, eu não estou aqui para te dar passos para a felicidade, para a plenitude, nada disso. Eu estou te oferecendo aqui a palavra de Deus. E estou te dando prova com referência, né? Que é possível que você alcance tudo isso. E quando você chegar na velhice, diferente de Salomão, eu e você, mulheres de Deus que estamos mastigando e devorando a palavra, nós iremos nos alegrar, porque vamos dizer como Paulo, né? Que combateu o bom combate. E não, se não foi Paulo que disse isso, me corrijam. E não, que eu fiquei em dúvida agora. E não como Salomão, que achou que tudo que ele tinha feito foi inútil. E nós podemos servir a Deus em qualquer época de nossas vidas. É importante que a gente se coloque à disposição de Deus e que nós estejamos preparadas para nos tornarem vasos de honra, né? E não vasos de desonra. Por favor, minhas amadas, porque um vaso, uma pessoa ser considerada como um vaso de desonra no momento em que a gente está, né, onde a gente tem acesso à palavra, onde a gente sabe o caminho que encontra, realmente é alguém que faz uma escolha furada. E vamos rapidamente falar exemplos de mulheres jovens que serviram a Deus, trazendo mulheres da palavra. Esther, tem um livro da Bíblia com o nome dela, que conta a história de Esther, e como Esther ela soube esperar o momento certo, né? E confiou no que ela estava fazendo, porque ela sabia quem estava com ela. Maria, a mãe de Jesus, os 4 evangelhos falam sobre ela. Maria tinha por volta de 12 anos. Graça e paz, a irmã Marlene, mãe do pastor Alexandre, está nos saudando com a paz do Senhor. Amém. Maria tinha por volta de 12, 13 anos, né? Na nossa geração hoje ela era uma adolescente, era uma menina, e ela aceitou o desafio do Senhor, ela foi corajosa e ela seguiu. Uma mulher multitarefas, nós vamos lá para Provérbios 31. Mulheres solteiras, Sifra e Puá, as parteiras hebreias, já falamos sobre elas aqui. Foram mulheres que serviram a Deus, livrando as crianças de serem assassinadas, e a Bíblia diz que o Senhor abençoou elas com família. Não foi uma troca, tá? Não entrem nessa achando que você vai se infiltrar em alguma coisa na igreja, vai entrar no ativismo e vai fazer um monte de coisa para barganhar com o Senhor, não, porque Ele sonda os nossos corações. Mãe solo, nós temos o exemplo de Agar, que foi uma mulher que foi dispensada, né, com seu filho no deserto, mas quando a gente fala de Agar, é importante que a gente abra mais um parêntese aqui. Porque não foi simplesmente Agar chegar no deserto. Existiu um reconhecimento. Isso é a chave do sucesso, minha gente. Existiu um reconhecimento. Agar reconheceu, né? Ela invocou o nome do Senhor, porque ela conhecia esse Deus, porque Abraão e o seu povo cultuavam a ele. Mas para o povo de Agar, ele não era o Deus dela, né? E Agar, ela entendeu que ela tinha, quando ela se viu numa situação desesperadora, ela ia morrer com seu filho com sede, e Agar clamou ao Senhor, e ali o Senhor foi ao socorro dela, né? Uma mãe dedicada à família. Eu não botei exemplo para ela, mas quando a gente fala de uma mãe dedicada à família, exclusivamente, né? A mãe de Provérbios 31, ela trabalhava fora, ela era multitarefas, mas ela se dedicava. E a gente pode falar da própria mãe do rei Lemuel, que é quem fala da mulher de Provérbios 31. Ela senta com seu filho ali, ela é usada por Deus na vida daquele menino, naquele momento, e ela diz lá, né, quais eram as características que ele deveria buscar numa mulher. Isso para nós que somos mães é muito importante, porque você está imprimindo no seu filho hoje o que você vai querer que ele transmita amanhã. Então, sempre que tiver oportunidade, fala algum texto da Bíblia. Quando você estiver educando o seu filho, fala para ele, olha, a Bíblia diz assim, a palavra de Deus diz que a gente deve agir assim, né? Falar das viúvas. E aqui a gente pode falar de uma viúva, que ela era viúva e mãe solo, a viúva de Serepta, né?
muito interessante as histórias de viúvas, a forma como Deus provia. E a gente, mais para frente a gente pode até fazer um estudo sobre isso, porque tem exemplos bem interessantes. E a viúva de Serepta foi aquela que recebeu Elias e agiu, né? Deu a Elias ali aquele bolinho do restinho que ela tinha, e aí depois o Senhor multiplicou e não faltou azeite nem farinha, mas ela também era uma mulher que não tinha, o filho ainda era criança, daqui que ele viesse a crescer e ser alguém que manteria ela ia demorar, e o que ela tinha ali eles iam comer e ela não sabia, iam morrer. Ela já estava certa do fim dela, mas não foi isso que aconteceu. Mas Deus usou aquela mulher para receber o profeta do Senhor. Ela foi utilizada por Deus, ela estava aberta para isso. Mulheres idosas, e aí a gente tem Dorcas, que Atos fala sobre ela. Sim, a história de Agar você encontra em Gênesis, a viúva de Serepta está no registro de 1 Reis, Dorcas, você encontra a história dela em Atos, era uma mulher idosa que servia a Deus. E tinha outras mulheres que ficavam viúvas e utilizavam o seu tempo livre para o Senhor. Não tinham mais o seu marido para cuidar, e assim como as jovens solteiras, né, elas colocavam ali o seu tempo, sua ansiedade aos pés do Senhor. E Ana, quando a gente fala de uma mulher que almejava um filho, uma mulher que sonhava em ser mãe, né? E a gente tem este exemplo. E Ana depois oferece, né? Ela cumpre com o que ela ofereceu a Deus. Mas o que é que eu quero falar com isso? O que é que importa eu falar dessas categorias de mulheres, eu dizer que toda mulher leva um sorriso no rosto e mil segredos no coração? Importa que cada uma de nós aqui tem uma história. Você tem sua história, sua formação, as coisas que você carrega, seu passado, né? Se você se encaixa numa dessas categorias, o que é que está sendo angustiante para você agora? No que é que você está depositando sua energia, seu pensamento? Porque pensar é bom, mas quando a mente da gente está desordenada, quando a gente está acelerada, focando na coisa errada, isso nos adoece, é um fato. E às vezes nos leva, assim, até a perder tempo, a um cansaço. A gente gasta tanta energia naquilo ali, que é por isso que é importante que a gente tenha momentos com Deus de meditação, né, de busca da palavra. E eu disse para vocês que nós podemos servir a Deus em qualquer época da nossa vida. E eu falei aqui para você desde uma jovem, quando a gente fala de jovem, eu falei de uma menina com 12 anos, Maria, né? É uma adolescente, uma pré-adolescente, não sei. E falei para você de uma idosa, uma mulher que poderia simplesmente dizer que já fez o que tinha de fazer, pode sentar e se angustiar, né? Com um ritmo de vida diferente, muitas vezes com a viuvez, ou muitas vezes com o abandono da família, porque a gente conhece muitos idosos que a família não visita, que a família não acompanha, não assiste. Mas eu estou mostrando aqui para vocês, né, exemplo da Bíblia, que Deus pode utilizar eu e você, ou muitas outras mulheres, em qualquer época. E aqui eu dei 2 exemplos do que é que nos torna úteis para o reino de Deus. Primeiro, Efésios, quando fala sobre que na nossa boca não deve sair coisa torpe, apenas coisas úteis. Então, que nós possamos ser cheios de Deus, cheios de coisas boas, para que nós possamos exalar, anunciar, né, o que de fato importa na nossa vida. E depois eu disse que se alguém quiser ser um vaso de honra útil, a gente deve se purificar das coisas que não são do Senhor. Então, uma coisa leva a outra, né? Se você por dentro está sadia, obviamente você vai transbordar isso aí. E aí tem momentos em que Deus ele age sozinho. Ele vai lá e faz, e é um milagre, e é uma coisa miraculosa. Mas existem momentos, e na maioria deles, em que Deus, para atingir os seus objetivos, ele usa mais alguém, ele utiliza mais alguém, né? Ele quer tornar útil a sua criatura, a glória de Deus, o homem. E o poder continua sendo dele, obviamente. O fato de você estar sendo usado por Deus não divide a glória dele com você, não faz de você alguém digno de honra e glória, porque isso só pertence a ele. Isso faz com que você seja um privilegiado por estar tendo a oportunidade de servir a ele com a sua vida, né? Mas a honra, a glória, o poder sempre será dele. É invariável isso, tá? Não muda, não importa.
A Bíblia diz que os nossos atos de justiça não passam de trapos de imundícia. Então, não se ache, a glória é dele. Mas ele usa, ele gosta de fazer isso, ele sente prazer de olhar para a terra e encontrar mulheres, vasos de honra, mulheres úteis, que ele pode dizer assim, olha, essa daí vai servir para o meu propósito. Isso não é possível se nós não estejamos bem de mente e de corpo, né? Por mais que a gente abra a boca e diga que está se disponibilizando para Deus, que está se colocando na obra de Deus, se nós não estivermos vazias de nós, e isso inclui, minha gente, ansiedade, pensamentos, né? Todo mundo passa por isso não é uma crítica, e nesse momento que a gente está passando, isso tem sido forte, desafiador, é preciso mesmo, assim, muitas vezes uma ajuda médica, muitas vezes parar mesmo para se render aos pés do Senhor e ouvir o que o Senhor tem para falar, porque os dias são maus, as notícias são ruins, né? Mas é possível que a gente consiga fazer esse caminho de volta. E você e eu podemos estar engajados em um dos seus feitos miraculosos no crescimento do seu reino. E eu queria trazer para vocês a exemplo de Raabe. Raabe era uma prostituta que foi usada por Deus e se deixou usar por Deus, né? Mudou o seu caminho errado. E Raabe, ela é mencionada em Hebreus 11. Hebreus 11 é um texto que fala dos heróis da fé. E as únicas mulheres que são citadas nesse texto são Sara e Raabe. Uma mulher improvável, né? Mas que foi útil para o reino de Deus e foi lembrada como uma heroína da fé. Então, a gente já está encerrando, eu vou chamar a Anne já. E para encerrar, eu queria ler para vocês quatro pontos para resumir tudo que a gente falou aqui, ficar guardado para vocês. Primeiro, eu estou aqui, eu e você estamos vivas nessa pandemia, nesse momento, diante de tudo que a gente já viveu da nossa história, porque é um desejo de Deus. Amém? Isso é um fato, uma realidade, tá? Segundo, eu estou sob seu cuidado. E agora, mais do que nunca, isso é um fato. Terceiro, estou sendo treinada por Deus. Sempre que você passar por alguma luta, alguma batalha, alguma provação, como a gente gosta de dizer, não pense nisso como um fracasso. Pense que o Senhor está te aperfeiçoando naquela situação e tire proveito do que você pode crescer, do quanto você pode se aproximar de Deus nessa situação. Você que é jovem, que é solteira, que é casada, que é mãe solo, que é viúva, que é idosa, que está desejando ter um filho, isso é para todas vocês, para nós. Quarto, ele me mostrará seus propósitos em seu tempo. E, de acordo com o desejo de Deus, sobre o cuidado de Deus, sobre o treinamento de Deus, no tempo de Deus, ele quer que eu e você, quer estejamos empurrando um carrinho de criança, veja aí onde é que você vai se encaixar, tá? Um carrinho de supermercado ou um andador de alumínio. Quer que eu e você sejamos solteira, casada ou viúva. Quer que o nosso desafio sejam os filhos ou a ausência de uma criança. Quer você tenha que cuidar de crianças doentes, de um marido com câncer ou das suas próprias doenças. Quer você tenha que aprender a conviver com a ausência de um companheiro de vida ou com os seus próprios sentimentos, sua vida tem muito valor e utilidade para Deus. Se você enfrentar os desafios da sua vida com um coração cheio de devoção e de dedicação a Deus. Então, a resposta para qual é a mulher que tem utilidade para Deus é a mulher que tem o coração cheio de devoção e de dedicação a Deus. Não importando em qual dessas categorias você esteja. Amém? Kelza chegou atrasada não, meu amor. Chegou na hora certa. E esse vídeo vai ficar salvo, depois você pode assistir. Eu vou chamar a Anne para ela fazer essa oração final. Ela tem um motivo de agradecimento